Olá, nós estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo, jornada no livro do Apocalipse. Então, estamos aqui iniciando nessa noite a segunda parte do nosso estudo que a gente começou na segunda-feira, e hoje nós vamos estar conversando sobre o versículo 8 até o final do capítulo 1. Tá? Então, na segunda-feira, nós iniciamos, demos uma introdução sobre o livro de Apocalipse, e hoje nós vamos caminhar tentando completar aí o capítulo número 1. Então, as pessoas estão chegando aí, sejam todos bem-vindos, é a nossa live de estudos do livro de Apocalipse. Nosso desejo, a nossa intenção é que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, tá? Para você acompanhar, como eu falei na live anterior, na nossa primeira live. Aqui é uma mistura de aula de teologia com estudo bíblico. Então a gente vai apresentar algumas questões assim acadêmicas de forma mais simples possível, para você compreender esse livro tão interessante e ao mesmo tempo tão misterioso, que é o livro de Apocalipse, e também extrair aí lições espirituais para as nossas vidas. Então, o nosso primeiro versículo é o versículo número 7. É um versículo que fala sobre a vinda de Cristo. E o que esse versículo traz de interessante para a gente, né? Ele traz a expressão de que quando Cristo vier, todo olho o verá. Então, esse todo olho verá fala de uma única vinda de Cristo, uma vinda visível no final de todos os tempos. Às vezes as pessoas se confundem no livro de Apocalipse, criando a ideia de uma terceira vinda ou uma vinda invisível de Jesus. Mas, na verdade, esse texto é um texto muito importante para mostrar que quando Jesus voltar em glória, todo olho verá. Então, a ideia de uma vinda invisível de Jesus, uma vinda só para a igreja, é uma ideia que tem dificuldades de encontrar fundamento aqui no livro de Apocalipse. Então, a única e triunfante vinda de Jesus, a chamada segunda vinda, será uma vinda que todos verão, tanto os salvos, tanto os cristãos quanto os não cristãos. Será uma vinda visível. Agora, ao mesmo tempo, cabe observar aqui que o Apocalipse trabalha com a ideia de que ao longo da história Jesus ele continua ativo e atuando dentro da história. Então, Jesus ele intervém na história, e a gente pode chamar essas intervenções de Jesus como se fossem vindas de Jesus ao longo dos séculos. Então, Jesus ele vai, toda vez que Jesus age na igreja, age no mundo, toda intervenção de Jesus na história é também chamada no livro de Apocalipse de uma vinda, como se fosse uma preliminar, uma antecipação daquela vinda grandiosa e triunfante do final dos tempos. O Apocalipse quer sempre mostrar para a gente que Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele está agindo e intervindo na história. Então vamos agora ao versículo de número 8. Você que está chegando agora, bem-vindo. Então vamos seguir aí, já passamos pelo versículo 7 hoje. Então, versículo de número 8. Temos aqui 3 fórmulas para representar a pessoa de Deus Pai. Então o versículo 8 vai mostrar que Deus, né, ele é o alfa e o ômega. Então, o que significa Deus ser o alfa e o ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego,
e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, você precisa lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego, numa cultura onde todo mundo, a língua internacional era o grego, né? A língua comum das pessoas falarem era o grego. Então, fazendo referência ao alfabeto grego, o texto vai chamar Deus de Alfa e Ômega, ou seja, ele está no início e ele está no final. O que isso quer dizer para a gente? O que isso nos ensina sobre Deus? Na perspectiva histórica, e lembra que, não sei se você vai lembrar, mas você pode depois consultar o nosso primeiro vídeo, que está disponível aqui na página da igreja, também no canal da igreja no YouTube, que o livro de Apocalipse ele fornece uma perspectiva espiritual da história. Então, quando chamar Deus de Alfa e Ômega, é dizer que toda a história tem a sua origem em Deus. Em outras palavras, Deus é o Gênesis da história, e Deus é o Apocalipse da história. A história do universo, a história do ser humano tem sua origem em Deus. E ela caminha para o encontro com Deus. Então, chamar Deus de Ômega vai fazer um link com aquela expressão que vai aparecer logo abaixo, que é a segunda fórmula que ele usa para representar Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. Então, a gente está muito acostumado, enquanto cristãos, a nos referirmos a Jesus como aquele que virá. E, de fato, Jesus virá. Mas, do ponto de vista bíblico, essa vinda de Jesus é, na verdade, a vinda do próprio Deus ao encontro da humanidade. Deus está vindo ao nosso encontro e nós estamos caminhando, a história está caminhando para o encontro com Deus. Então, Deus está no início, Deus está no final da história. O segundo ponto importante da nossa, a terceira fórmula que ele usa nesse versículo 8 para explicar a pessoa de Deus é a fórmula todo-poderoso. Então, Deus é o alfa e o ômega, Deus é aquele que é, que era e que há de vir, e Deus é o todo-poderoso. Essa expressão é uma expressão grega que vai se repetir ao longo do livro de Apocalipse, sempre para enfatizar que Deus ele tem todo o poder. Deus ele é o todo-poderoso. Lembre, volto para o contexto. O Apocalipse é escrito num contexto onde a igreja está sendo perseguida, pessoas estão sendo presas, pessoas estão exiladas, cristãos estão morrendo. Então a sensação é que o mal está vencendo. As forças do mal parecem estar, de fato, triunfando e tendo o poder e controle de tudo. Então, o livro de Apocalipse vai lembrar sempre que quem é aquele que tem todo o poder? Quem é o Todo-Poderoso? É Deus. Então, no capítulo 4, versículo 8, 11, versículo 17, e vários textos ao longo do livro de Apocalipse, ele vai usar essa expressão de que Deus é o Todo-Poderoso. Agora vamos ao versículo de número 9. Acompanha na sua Bíblia aí. Tá? Esse versículo ele vai mostrar o fundamento, a razão do exílio de João. Tá? Por que João ele está exilado na ilha de Patmos? Ou seja, ele está exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o exílio de João é um exílio resultado de uma perseguição religiosa. Então, João ele está sendo perseguido, lembra, estamos no cenário do imperador Domiciano, que obriga as pessoas a cultuarem a sua própria estátua, participarem do culto ao imperador, que tem um componente religioso e político, e os cristãos resistem a isso, dizendo, olha, nós só adoramos a Jesus, só temos um Senhor e Deus, que é Jesus Cristo, só diante dele nos prostramos. Então, há um processo aí de perseguição, e João e toda a sua igreja está enfrentando esse desafio.
Então a gente lembra, você que está chegando aí agora, você pode também postar as suas perguntas. Alguma coisa que você não entender, ou alguma explicação aí que você achar que não te satisfaz, escreve aí a sua pergunta e depois, quando acabar a nossa live, a nossa meta sempre é em torno aí de 40 minutos, a gente poder encaminhar a resposta ao seu questionamento. Se eu for responder ao vivo, as perguntas relacionadas ao Apocalipse são perguntas muito complexas, né? E as respostas acabam sendo longas para serem fundamentadas. Então, é melhor você escrever, que aí você pergunta com qualidade e eu também consigo responder à altura da sua pergunta, tá ok? Então vamos agora ao versículo de número 10, tá? Bíblia aberta, versículo 10. Então esse versículo inicia um outro momento desse capítulo 1. O texto vai dizer que João achava-se em espírito. Tá? Então, essa expressão achava-se em espírito, ela trata-se, ela quer se referir à experiência de visão. Então, o João está dizendo o seguinte: o Senhor levou o espírito dele a uma experiência de visão de tudo aquilo que ele está passando a relatar. Para você ter um paralelo, vá lá depois no livro do profeta Ezequiel e você vai encontrar a mesma experiência. Deus vai levar Ezequiel. Ezequiel estava exilado na Babilônia e ele vai dizer que se achou em espírito na cidade de Jerusalém. Então, Deus dá uma visão a Ezequiel, ou seja, como se o espírito dele estivesse vendo aquela realidade. É uma fórmula bíblica para essa experiência da visão. E aí há um texto, há uma frase muito interessante. Ele diz que ele se achou em espírito no dia do Senhor. Que dia seria esse? O que você acha aí? Né? Alguns segundos para você matutar aí na sua mente. Que dia é o dia do Senhor em que João recebeu a visão do Apocalipse? Então, essa expressão, o dia do Senhor, ela é uma expressão, é uma fórmula que se refere ao domingo. Tá? É a forma como os cristãos primitivos designavam o primeiro dia da semana. Quem é o Senhor para os cristãos? O Senhor é Jesus. Jesus é Senhor, e esse título Senhor é o título Kyrios, título profundamente relacionado à ressurreição de Jesus. Então, quando Filipenses 2, a partir do versículo 9, vai dizer que Jesus ele recebe do Pai a autoridade como Kyrios, como Senhor, a partir da sua ressurreição. Então, e quando é que Jesus ressuscitou? No primeiro dia da semana, no domingo. Então, João aqui dá para a gente uma ideia muito interessante da importância do domingo na espiritualidade cristã e na prática cristã primitiva. Alguns alegam que a prática da igreja cristã reunir-se domingo, ela foi uma criação do imperador Constantino a partir lá do século IV, quando supostamente Constantino se converte ao cristianismo. Digo supostamente porque é uma conversão que alguns discutem, né? Alguns acham que pode ter sido apenas uma jogada política, mas enfim, não tem como a gente julgar isso. Seja como for, o Constantino ele cessa as perseguições aos cristãos e ele passa a permitir e direcionar que o domingo seja um dia de culto, um dia de adoração. Então, agora, quando Constantino faz isso lá no século IV, a partir do ano 313, os cristãos já tinham essa prática durante quase 200 anos, tá? Se não 300 anos. Então, desde a ressurreição de Jesus, os cristãos se reúnem aos domingos para adorar o Senhor. Então, o domingo passa a ser conhecido como Dia do Senhor. E é justamente
nesse dia que João tem a visão. De modo que alguns até querem entender aqui que essa visão de João talvez foi no momento que ele estava reunido para cultuar ao Senhor, mesmo exilado, mesmo longe da sua comunidade, lá na ilha de Patmos, no domingo ele estava adorando o Senhor. Então, o ensinamento que a gente tem é: domingo sempre é dia de adoração. Independentemente da gente ter folga, não tem folga, porque aqueles cristãos adoravam o Senhor no domingo, mas o domingo era um dia normal de trabalho, um dia comum da semana, mas domingo é dia da gente celebrar que Jesus Cristo ressuscitou. Então, seguindo aí, temos aí uma expressão interessante. Ele fala que ele ouviu uma voz, um som, como de trombeta. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse como. Então, essa expressão comparativa, ela é uma expressão muito importante no livro de Apocalipse. Por quê? Muitas vezes a gente é levado a achar que a imagem que João apresenta, a gente tenta interpretar ela literalmente. Mas, veja, João não está dizendo que ele ouviu uma trombeta. João não está dizendo que ele escutou uma trombeta tocar. Ele está dizendo que o som, a voz que ele ouviu, era como de trombeta. Então, essa é uma estratégia de tentar encontrar no nosso mundo uma imagem que representa a visão celestial que ele está tendo. Isto é, ele está tendo uma visão de coisas grandiosas e ele tenta encontrar um paralelo aqui no nosso mundo para explicar aos seus leitores. Então ele vai dizer: olha, eu ouvi uma voz estrondosa, uma voz grandiosa. A que eu posso comparar essa voz? Então, essa voz ela é comparável ao som de uma trombeta. Então, guardou aí o como? Anota aí, que isso vai ser importante ainda mais à frente. Então, já estamos aí a 18 minutos da nossa live. Repetindo, se você tem alguma pergunta, não está entendendo, tem algum questionamento, pode escrever aí que depois a gente vai estar encaminhando as respostas. Tá? Obrigado aí por você que está nos acompanhando, seja bem-vindo. É a nossa jornada do livro de Apocalipse, sempre às segundas e quartas, nesse horário das 20 horas. Então vamos seguir agora o versículo 12. É um versículo importante para o nosso entendimento. Ele vai dizer que ele se volta para ver quem falava com ele. E ele voltando, viu 7 candeeiros. Aí a gente vai lembrar do número 7, que é um número também importante no Apocalipse. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Então, essa expressão semelhante a é uma expressão equivalente a essa expressão como. É, mais uma vez, um recurso que o Apocalipse usa para não descrever literalmente a visão. Então, ele usa um recurso de comparação. Então, o que ele viu, ou quem ele viu, era semelhante a o filho do homem. Então, qual é a visão de João? Exatamente. João ele vê 7 candeeiros. Esses candeeiros são candelabros. Isso vem, é uma apropriação que João faz do livro do profeta, da visão do profeta Zacarias, lá no capítulo de número 4. Então lembra que os profetas são fundamentais para a gente ter o entendimento do livro do Apocalipse. O Apocalipse sempre está fazendo conexões com o Antigo Testamento. Esse é um erro de muitas pessoas de não tentar, de querer entender o livro de Apocalipse, tentar entender o livro de Apocalipse sem recorrer a um estudo sério das conexões com o Antigo Testamento. Então, no meio dos 7 candeeiros, João viu Jesus Cristo. Jesus Cristo exaltado. Então, Jesus estava andando ao redor dos candeeiros. E aí ele tem, do versículo 13 ao 16, uma descrição da pessoa de Jesus. Então, essa descrição, ela recorre a uma série de detalhes com analogias a diversos textos da Bíblia.
Então a gente demoraria assim um tempo é, razoável se a gente fosse explicar aí o significado de cada uma dessas visões. Mas o ponto que você precisa entender é, ele está sempre usando novamente o como. Então veja, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Os olhos eram como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O seu rosto brilhava como sol na sua força. Então, o tempo todo, o recurso da comparação, ele é fundamental para o entendimento do Apocalipse. Então, não é que Jesus, a visão que ele teve de Jesus, não é que Jesus tinha cabelos de lã, ou olhos saindo fogo, né? Ou o seu rosto virou um sol. Mas a sensação que ele teve, a impressão que ele teve, foi a impressão semelhante a todas essas comparações que ele vem fazendo aqui. Tá bom? Então, o ponto aqui não tem nada significativo para a gente aprofundar, basta você entender que ele está descrevendo a pessoa de Jesus Cristo exaltada. E aí, diante disso, nós vemos que a reação de João a essa visão de Jesus. O texto vai dizer que João, ao ver Jesus exaltado, ele cai aos seus pés, ele se prostra diante de Jesus. Então, lembra que na primeira live a gente explicou que o livro de Apocalipse é um livro cristocêntrico, é um livro de adoração a Jesus. Jesus está no céu exaltado. A mensagem do livro é: a igreja está sendo perseguida na terra, mas a igreja deve adorar Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então, quando João tem esse encontro com Jesus, qual é a reação dele? Ele se prostra aos pés de Cristo. Ele cai aos pés de Jesus. Então, essa é uma lição interessante para as nossas vidas, né? Quando a gente está diante de Jesus, qual é a sua reação? Tá? Será que a sua reação é uma reação de adoração? Será que a sua reação é uma reação de se colocar aos pés de Cristo? Com temor, entendendo que nós somos pecadores e Ele é santo? Agora, há uma frase, há uma expressão que Jesus usa para João, muito interessante, que é a frase, não temas. Esse não temas é uma expressão que aparece aqui em Apocalipse algumas vezes e ela é uma forma de acolhimento. Então, embora estar diante de Jesus seja uma realidade grandiosa, impactante, porque ele é o Filho de Deus, ele é santo, ele é exaltado, e quem somos nós? Lembre-se que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, primeiro encontro de Pedro com Jesus, logo após Jesus realizar a pesca maravilhosa, qual foi a reação de Pedro? Se prostrar diante de Jesus, aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus acolheu Pedro, como Jesus acolhe João. Não temas. Jesus não nos despreza, apesar dos nossos pecados. Isso não significa que a gente não deva reconhecer os nossos pecados, mas ele nos acolhe. Seguindo em frente, nós temos aí os versículos 18 a 20, onde a gente tem os 7 candeeiros, onde Cristo está ao redor deles, ou seja, Jesus está ao redor dos candelabros. Quem são esses? O que representa esses candelabros, esses candeeiros? Esses candeeiros são as igrejas. Tá? O próprio texto ele vai dizer isso, né? Os 7 candeeiros ou os 7 candelabros são as igrejas, as 7 igrejas. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a relação entre a imagem, e a gente precisa fazer esse exercício,
de conexão. Qual a conexão entre o candeeiro ou o candelabro e a igreja? Por que essa imagem? Então, lembre que o candelabro, né, aquele suporte, tem lá as velas, elas trazem o quê? Trazem iluminação. Então, num contexto, né, numa cultura, que a gente está falando aqui de uma cultura de 2000 anos atrás, onde não existia energia elétrica para a gente ligar lâmpadas em casa, iluminar a cidade, toda a iluminação ela era baseada em velas, em candelabros, em candeeiros e coisas dessa espécie. Então, a igreja ela é o candelabro de Deus no mundo. Ela tem a missão de iluminar, de trazer luz. A luz não é dela, a luz é do Evangelho. Então a imagem do candeeiro é escolhida com esse propósito, com essa finalidade. Lembre-se que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele vai mostrar que, aliás, no Sermão do Monte, né, que vai dos capítulos 5, 6 e 7, Jesus ele vai mostrar que nós, como discípulos dele, somos luz do mundo. Então aqui está nessa esteira da igreja ser a luz do mundo. E aí é interessante observar que Jesus ele passeia por entre os candeeiros. Essa imagem ela aponta para dois aspectos. Número um, as igrejas elas estão sob a supervisão de Jesus. Então, Jesus é o Senhor da igreja. Embora a gente, enquanto muitas vezes evangélicos, criamos uma desconexão entre a realidade da igreja e a realidade de Jesus exaltado, a igreja é o corpo de Cristo na terra. E o corpo de Cristo na terra ele se torna concreto, ele é real em cada comunidade. Cada comunidade cristã, ela é a manifestação viva e verdadeira do corpo de Cristo. De modo que Jesus, quando ele diz que ele está andando no meio dos candeeiros, significa que ele está supervisionando o trabalho de cada igreja. Então, igrejas não fazem o seu trabalho sozinhas, não fazem o seu trabalho de forma aleatória. Jesus não está no céu, tipo assim, vocês que se virem aí na terra, depois vão ter que me prestar contas. Não. Jesus, ele supervisiona, ele cuida de cada uma das igrejas. E esse cuidado é um cuidado tanto de proteção em relação ao mundo, mas também é um cuidado de juízo, de vigilância. Exatamente esse ponto vai ficar claro nos capítulos 2 e 3. Então, essa visão que a gente tem aqui agora, nos versículos 18 a 20, já são uma introdução para os capítulos 2 e 3, onde temos as cartas às igrejas. Então, Jesus ele está andando, ele está visitando, ele está supervisionando as igrejas. E o texto também traz a ideia das estrelas, tá? Que são os anjos das igrejas. Aqui há uma confusão assim muito disseminada no meio evangélico, no meio cristão, que é a gente relacionar os anjos das igrejas, aqui do capítulo 1, do 2 e do 3 de Apocalipse, com os pastores. Então, em que sentido o pastor ele é o anjo da igreja? Bem, se você pensar no significado básico da palavra ângelos, em grego, o anjo é um mensageiro. Então, quem é o responsável por trazer a mensagem de Deus na igreja? É o pastor. Então, nesse aspecto, de fato, o pastor ele atua como anjo. Todavia, aqui neste texto de Apocalipse, ou seja, no livro de Apocalipse, quando se usa a palavra anjo, não se tem em mente o pastor, o ministro, enfim, o líder espiritual, homem
ser humano de qualquer igreja. Isso, eu posso dizer isso com base no princípio de exegese, no princípio de interpretação bíblica. A gente tem que, em primeiro lugar, dois princípios. Um, eu não posso aplicar a uma palavra da Bíblia uma perspectiva anacrônica. Eu tenho que olhar para o texto e pensar como os primeiros leitores entenderiam esse texto. Então, não há na literatura do Novo Testamento, muito menos na do Antigo, nem na literatura judaica contemporânea, essa relação entre pastor e anjo. Em segundo lugar, no livro de Apocalipse, a palavra ângelos sempre é usada para seres celestiais que atuam a serviço de Deus. Então, quem são os anjos? Os anjos são seres espirituais criados por Deus com liberdade para servir a Deus ou mesmo se rebelar contra ele. De modo que a gente tem seres espirituais malignos, que vão ser os famosos demônios, que se rebelaram com Satanás, e nós temos os seres espirituais que continuam obedientes a Deus, servindo ao Senhor. Então, os anjos aqui, eles são seres espirituais. E por que cada igreja tem um anjo? Porque os anjos servem a Deus. Servem a Deus, inclusive, nas igrejas. Tá? Então, não é que a ideia de anjo da guarda. Essa é uma outra ideia. Quem nos guarda é o Senhor. Na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, nós temos essa ideia de que cada pessoa tem um anjo específico. A nossa compreensão do anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem, uma expressão famosa, né? É o anjo. Então, esse o anjo, ele está com o pronome, com o artigo definido, melhor dizendo. Então, esse o anjo do Senhor é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que manifesta a sua proteção sobre nossas vidas. Então, voltando aqui, as estrelas são os anjos são seres espirituais, cada igreja, as igrejas elas são servidas e são cuidadas também pelos anjos do Senhor. Essa é a ideia. Então, anjo aqui não é pastor. Você pode até continuar chamando seu pastor de anjo. Né? Eu não tenho problema nenhum de ser chamado de anjo, desde que você não entenda que eu sou santo, porque eu sou pecador como você. Mas eu tenho uma missão de levar a mensagem do Senhor. É apenas isso. Agora, na Bíblia, no texto bíblico, embora há alguns autores que defendam isso, mas exegeticamente a melhor compreensão é que os anjos são apenas seres espirituais. A Priscila está perguntando aqui o que é anacrônica. Então, uma visão anacrônica, Priscila, é quando a gente usa um conceito contemporâneo, um conceito moderno, para explicar uma ideia, uma palavra, uma expressão antiga. Então, quando, por exemplo, eu querer pegar um texto da Bíblia e querer que ele se aplique, por exemplo, à discussão agora que a gente está vivendo do coronavírus. Então, é uma leitura anacrônica, porque é um problema de agora, é um conceito de agora. Então, quando os textos bíblicos foram escritos, eles não tinham essa dimensão. Quando você pensar, por exemplo, hoje em uma visão mais, uma questão, por exemplo, sobre viagem a outros planetas, então, vida em outros planetas. Então, hoje a gente tem uma visão de conhecimento fora da Terra, toda a pesquisa espacial. Agora, os autores da Bíblia nada sabiam disso, nada pensavam sobre isso. Então, uma visão anacrônica é você pegar um conceito que é de um tempo e aplicar a outro tempo. Também eu posso fazer o contrário, eu posso pegar um conceito de uma época passada para explicar um problema do presente. Então, o anacronismo é isso. Acontece muito na Bíblia, a gente querer pegar questões do nosso tempo para explicar problemas do passado. Então, gente, como eu estou falando, eu respondi aqui a Priscila, porque eu achava que a questão dela é uma questão importante para o nosso entendimento
desse texto. Então, anjo é ser espiritual. Ahn, Tem outras perguntas chegando aqui, o Fabiano está postando, e a gente vai, como eu falei no início, depois eu vou escrever as respostas que ficam aí, o vídeo vai ficar na página e também no nosso canal no YouTube, mas eu vou responder lá na página do Facebook da igreja. Então, eu queria terminar a nossa live de hoje dando uma visão panorâmica, a última parte do nosso estudo, é dar uma visão panorâmica dos capítulos 2 e 3. Tá? Então, os capítulos 2 e 3 são certamente sim, capítulos muito famosos do livro de Apocalipse, porque nós temos as cartas às igrejas. E as cartas às igrejas, elas trazem uma visão, uma estrutura básica que se repete nas 7 cartas. São 7 cartas, 7 igrejas, porque, lembra, falamos na primeira live, esse número 7 ele aponta para a completude das igrejas. Então, é como se João, representando, através dessas 7 igrejas, elas estão representando todas as igrejas sobre a face da terra. Tá? Então, que estrutura nós temos aí? Primeiro, sempre nós temos as cartas, elas começam com uma informação sobre Jesus. Então nós temos a carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, essas cartas, elas começam com Jesus, depois ela aparece uma descrição sobre a pessoa e a obra de Jesus, depois vai ter uma informação sobre a avaliação de Jesus sobre a comunidade. Uma expressão que ele usa é: conheço as tuas obras. Então, para dizer, olha, eu sei quem você é e o que você está fazendo. Depois, tem uma expressão de advertência. Nem todas as cartas têm uma advertência, então, mas algumas têm uma advertência que vem na expressão contra ti. Depois tem uma expressão de recomendação. Então, ele recomenda uma atitude. Depois, uma expressão que seria como se fosse uma ameaça, né? Mas um desafio para a igreja. Olha, se vocês, é um aviso, melhor dizendo, se vocês não tomarem uma medida para mudar isso, vai acontecer aquilo. Se não, ele sempre usa o se não. E, por fim, uma promessa. Então, eu queria desafiar você a fazer a leitura aí das cartas dos capítulos 2 e 3, tá? Onde a gente vai estar apresentando esse estudo na segunda-feira. Então, vamos estar aprofundando aí as cartas do capítulo 2, as cartas do capítulo 3. A nossa ideia é tentar apresentar uma carta, um capítulo por dia, um capítulo por live. Então, lendo aqui algumas perguntas, a gente tem um tempinho ainda, tá? A Gleide perguntou aqui, pastor, quando a Bíblia fala, escreve ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, tá? Que anjo é esse? Anjo é o ser espiritual que de alguma forma estava atuando sobre aquela comunidade. Tá? Então, aqui são seres espirituais a serviço do Senhor, a serviço da igreja. Os anjos, eles servem a Deus para abençoar a igreja. Então, o objetivo, né, a missão dos anjos é servir ao corpo de Cristo, é servir a igreja. Então, esse é o papel. O anjo são seres espirituais que estão ali atuando ao redor do corpo de Cristo. Hoje, nesse exato momento, nós temos aí anjos servindo ao Senhor, cuidando e trabalhando em prol da igreja. É uma área difícil, porque a Bíblia não apresenta muitos detalhes, né? É a chamada angelologia, né? Não é angiologia. Angiologia é outra coisa, né? Mas a doutrina dos anjos, por exemplo, o famoso teólogo Karl Barth, ele disse que o estudo dos anjos
é o estudo mais difícil que a gente tem na teologia, porque a gente tem muito poucos dados para processar essa informação. Então, a gente tem que ir até onde a Bíblia nos permite ir. E a Bíblia, sobre esse assunto, nos fala dessa forma. Tá bom? Gente, obrigado. Vou responder as questões aí com calma, por escrito. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado a todos que participaram, que compartilharam e colocaram suas perguntas. Então, segunda-feira, a gente retoma capítulo 2, né, e vamos tocar para frente aí o livro de Apocalipse. Um abração.